No outro dia, falando com uma pessoa, até bem, uma pessoa bastante erudita, né, comparada comigo, sou um pé rapado, culturalmente falando, e a pessoa dizia que a oração era uma questão de crença. Eu disse, não é uma questão de crença, são factos pesquisados, estão provados cientificamente, e a pessoa riu-se. Pessoa culta, com muitos estudos, e sabe, por acaso nós em breve vamos fazer lá, não íamos nada, era para ele, vamos fazer lá uma palestra sobre esse assunto. Se quiser lá ir, agora vou eu ao centro espírita, como quem, não me junto com doidos, né? Então ficou a promessa assim, olha, eu vou fazer a palestra no centro espírita, se quiser vai, se não quiser, depois fica no YouTube, você pode ver. Eu no YouTube vejo, mas eu depois dou-lhe nas orelhas. Ok. Então, esta palestra é dedicada ao meu amigo desconhecido, que vocês não sabem quem é. Será que a ciência prova o poder da prece, né? Estas são as portas do céu, como a Amélia costuma dizer, né? A Foz do Arelho são as portas do céu. Olha, esta fotografia minha, do Lucas, está a ver? Escusava de escapar, né? Está a ver? Espetáculo. Né? Mas pronto, calhou. Ok, então vamos falar sobre a prece, fazer uma definição rápida, um enquadramento histórico, o objetivo da prece, ver para que serve, como funciona, se há provas ou não destes assuntos, ok? E a primeira questão que se põe é, mas o que é isto? Há pessoas que falam em orar e outras falam em rezar, outras falam em prece, né? O que é isto? Né? Para aquela pessoa com quem eu conversava, era uma questão de crença, de hábito, de aculturação até religiosa, porque fomos ensinados assim pelos nossos pais e avós. Vamos ver. Orar, vem do latim orar, quer dizer falar, discursar, né? E rezar, do latim recitare, significa ler em voz alta, repetir palavras memorizadas. Então, quando nós estamos Ave Maria, cheia de graça, ou então com aqueles mantras dos budistas, por aí, sem qualquer tipo de crítica, portanto, ou a dizer palavras repetidas, o que é que estamos a fazer? Estamos a rezar, mas a mente pode estar na praia, no campo, em casa, no trabalho, não é? Quando estamos a orar, estamos a falar com Deus ou com a espiritualidade superior, ok? Então, quando se reza, isto é, quando se diz palavras repetidas, nem sempre se ora. Eu posso estar a dizer, se eu for católico, posso estar a rezar Ave Maria, cheia de graça, e posso estar concentrado mentalmente. Eu estou a rezar, estou a debitar palavras e estou simultaneamente a orar, né? O pensamento está lá em cima, ok? Mas a grande maioria das vezes em que a gente reza está apenas a repetir palavras, ok? A mente não está lá. Quando nós oramos, não há necessidade de rezar. Isto é, quando nós estamos a orar, não há necessidade de estar a falar em voz alta, né? Por exemplo, a Amélia há bocado fez a oração da abertura, fez em voz alta, mas para quê? Para catalisar a atenção e os melhores sentimentos de todos nós aqui presentes. Mas em casa, se ela estiver sozinha, não precisa de rezar em voz alta, basta em pensamento, que o pensamento dela é captado pela espiritualidade superior, né? Ora, em termos de enquadramento histórico, como esse tal meu amigo dizia, o poder da oração sempre andou de mãos dadas com a fé religiosa e confunde-se muito a oração com uma questão de crença, de fé, independentemente das religiões, né? E porque antigamente separava-se religião da ciência, havia um fosso no meio, uma coisa era de Deus, outra coisa era da ciência, não? E nós sabemos que as coisas não são assim, está tudo interligado no todo, não é?
Acreditava-se, portanto, as pessoas que tinham fé acreditavam que se rezassem, né, isso iria aliviar os sofrimentos dela própria ou de outros, né? Jesus, quando esteve na terra, ele dizia isso, olha, orai e vigiai, né? Pedi e dar-se-vos-á. E já vamos ver o que é que isto quer dizer mais à frente, né? Para o Espiritismo apresenta-nos a oração sem qualquer tipo de dor no culto acessório, né? ou ritual. Não é preciso estar de joelhos, não é preciso estar de mãos erguidas, não é preciso estar de mãos levantadas, não é preciso estar de perna cruzada, não é preciso estar assim, não é preciso ser como esta senhora é, não é preciso decorar as preces, né? Teve a tarde toda a decorar aquela prece tão bonita que até me vieram as lágrimas aos olhos. Deve ser das gotas. Dos colírios. Então, o Espiritismo apresenta-nos a oração como uma atitude, um ato de telepatia entre nós e a espiritualidade superior, ok? Portanto, a pessoa sintoniza, pensa, sintoniza, busca os seus melhores sentimentos e pensa em Deus, ou em Jesus, ou num santo que gosta, ou no seu guia espiritual, e alguém há de captar essa onda, né, numa determinada frequência, algum espírito bom há de captar, e nós pensamos que depois é o espírito do A, B ou C, se calhar até nem é apenas um espírito bom, não é? Qual é o objetivo da prece, né? É uma questão que se coloca, né? Pode ser sintonizar apenas com aquilo que nós decidimos chamar Deus. Pode ser um ato de louvor, né? Sei lá, quando nós, por exemplo, eu tenho uma percepção, não tenho bem a certeza, porque ela nunca me disse, mas eu acho que aqui a Amélia, quando me vê, dá sempre graças a Deus, pelo facto de me ter conhecido, não é? E, portanto, é um ato de louvor, estão a ver? Pronto. E faz ela muito bem. Depois temos o agradecimento, que também pode estar com o louvor, não é? O louvar é mais quando ela pensa assim, meu Deus, que careca tão linda ele tem, né? O agradecer é que é mais o agradecer de me ter conhecido. Eu agora confundi as coisas. E pedir, né? Que é o que ela também pede, muita paciência para maturar, né? Então, vemos aqui todo o ciclo de vida da Amélia, né? Sintoniza, louva, agradece e pede, né? E vai-se aguentando. Não, estou a brincar. Mas a falar agora a sério, é para isto que existe a prece. A grande maioria de nós, o que é que faz? Só utiliza a prece para pedir, né? Para pedir que saia o Euromilhões, para pedir isto, para pedir aquilo, para pedir aquilo outro, não. Vamos ver. Ora, o poder da oração está no pensamento. Quando nós oramos, onde é que está o poder? Está no pensamento, né? Olhem a cara desta senhora. Meu Deus, ela está anorética, né? Pensa, o quê? Eu estou com 140 quilos, né? Ela e um espírito brincalhão. É aquela senhora que está com inveja da elegância dela, pôs ali o pé, ela não viu, pensa que não. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Os espíritos brincalhões pregam-nos partidas. Não é aqui o caso, aqui era uma encarnada mesmo. Neste caso, cor-de-rosa. Portanto, o poder da oração está no pensamento. Ela aqui entrou em pânico, está vermelha. Não é a realidade, é apenas o que ela pensa. Ela pensou, meu Deus, eu estou com 140 quilos, o que é isto? Ficou em pânico, não é? Na revista Espírita, escrita por Allan Kardec, em maio de 1867, ele refere que, reparem bem, se considera agora que os pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza, que os fluidos, as energias, atraem fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. Ora bem, quando diz aqui
Cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, não são espíritos sorridentes, não são espíritos que simpatizam com a própria pessoa. Se eu for viciado em tabaco, eu posso atrair espíritos viciados em tabaco que desencarnaram e que estão desejados. Se eu for viciado em droga, a mesma coisa, em álcool, a mesma coisa. Se eu for viciado em má língua, acontece-me como a Amélia, né? Andam todos atrás dela. Então, é a simpatia entre pessoas, ok? Portanto, nós sintonizamos com aquilo que somos. Deepak Chopra, um endocrinologista indiano que vive nos Estados Unidos, hoje em dia é uma referência mundial, ele tem falado, curiosamente, ele que não é espírita, tem falado de muitas coisas que se encaixam dentro do espiritismo. E ele diz o seguinte, olhem que interessante, somos as únicas criaturas à face da Terra que temos a capacidade de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Mas é verdade. Somos as únicas criaturas à face da Terra, né, capazes de mudar o nosso corpo pelo que pensamos e sentimos. Lembram-se ao bocado da rapariga que estava a pesar-se? Ela não mudou o corpo, não ficou vermelha da raiva? Né? Mudou. Porquê? Por causa do pensamento. Né? Qualquer pensamento que nós tenhamos desestruturado ou sereno vai afetar os trilhões de células que nós temos, trazendo-nos bem-estar e equilíbrio, ou mal-estar e desequilíbrio, podendo transformar-se em doença física ou não, né? Ou melhoria, né? E diz ele, as nossas células estão constantemente a bisbilhotar os nossos pensamentos e a ser modificadas por eles. As nossas células estão constantemente a bisbilhotar os pensamentos. E isto porquê? Quando eu penso, eu tenho um determinado padrão de pensamento, né, na minha vida. Cada um tem o seu, né? Uns mais otimistas, outros mais pessimistas, mas temos um padrão. Ora, se eu me habituar a ser pessimista, eu vou ter pensamentos, digamos, menos. Se eu me habituar a ser otimista, eu vou ter pensamentos, digamos, vá lá, mais, né? Simplisticamente falando. O que é que vai acontecer? Eu tenho trilhões, todos nós temos trilhões de células. Cada célula é como uma espécie de uma micro fábrica que está constantemente a emitir energia e precisa de comida. Essa comida, ela precisa de energia. Essa energia vem de onde? Vem do meu pensamento, dos pensamentos que eu agrego vindos do mundo espiritual que eu capto, né? E do meu próprio campo energético, aquilo que vulgarmente chamamos a aura. Ora, se eu tenho pensamentos mais, as nossas células viciam-se, são viciadas. Elas vão se habituar, elas têm uma espécie de umas portinhas, mais e menos. Mas se eu só lhe dou pensamentos mais, né, o que é que acontece? Elas vão ver alto lá. Este indivíduo só me está a dar comida mais, então eu vou começar a fechar as portas menos, porque eu preciso de mais portas mais para comer mais. E aparecem aquelas pessoas, como diz o nosso Presidente da República em relação ao Primeiro-Ministro, que ele chama-lhe que é irritantemente otimista, né? Por acaso o senhor é simpático, o António Costa. Simpático como pessoa, né? E nesse aspecto é um exemplo. No entanto, se nós tivermos pensamentos menos, vai acontecer precisamente o mesmo, né? Se eu sou otimista e me torno pessimista, eu deixo de alimentar as células com aquele pensamento mais, e elas precisam de comer. Então elas vão mudar, vão fechar as portas do mais e vão abrir as portas do menos, né? Então nós alimentamos as nossas próprias células. Um surto de depressão pode arrasar o sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Apaixonar-se, não necessariamente uma paixão de amor, né? Apaixonar-se por um projeto, qualquer coisa que nos estimule na vida, né? E isto é muito interessante, né?
Às vezes, o nosso corpo fala. E fala, e de que maneira? E nós conhecemos algumas coisas, por acaso é uma área que me fascina, a linguagem corporal e o que o corpo diz, né? Mas sabemos muito pouco disso. Mas há tantas coisas que são óbvias, né? Quando às vezes nós vemos alguém que aparece com um herpes, assim, o que é aquilo? Mas eu já tenho herpes há muito tempo, mas porquê é que ele desenvolve de vez em quando? Quando a nossa imunidade baixa, quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos com um problema qualquer, um conflito íntimo, a passar por uma dificuldade. Quantas vezes tem acontecido isso, né? Às vezes as pessoas assim, estão com um herpes assim, e vai-se falar com a pessoa e a pessoa, estou aqui com um problema e tal, mas não sei quanto. E aquilo está a dar cabo da pessoa, né? E então ela está a alimentar as células com as energias menos, né? De preocupação, da aflição, da angústia, né? E isso reflete-se no corpo. O Dr. Juan Itzig, professor universitário na Argentina, um reconhecido gerontólogo, ele diz que, e não é espírita, reparem, cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam um organismo. Mas isto toda a gente sabe. Atenção, isto são cientistas, são pesquisadores que falam não por opinião, mas por estudos que fizeram, né? Conclusões que chegaram. Quando nós temos este tipo de atitudes, né? Sabedoria, sabor, silêncio, serenidade, sorriso, um bom sono, né? Um sexo agradável, nós libertamos a chamada hormona da felicidade, a serotonina, né? Entre outras, né? Mas quando nós somos o oposto, somos pessoas assim parecidas com a Amélia, né? Pessoas rancorosas, né? Com raiva, ressentimento, não, repressão, ninguém acredita, reprovação, né? Resistências, nós aumentamos o nível do cortisol, que é uma hormona que está associada aos picos de stress, entre outras coisas, né? Então, o que a doutrina espírita nos ensina, e nós estamos cá na Terra para isso, para tentar pôr em prática isto, não vamos nem sempre conseguir a 100%, mas podemos conseguir a 10, 20, 30, né? É ter condutas S, de serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo equilibrado, claro, sorriso, que transformam-se ou produzem atitudes de ânimo, de amor, de apreço, de amizade, de aproximação. Quando nós agimos assim, nós geramos isto. Não há hipótese. É a lei de causa e efeito. Não é? No entanto, quando nós estamos a gerar, eu disse sugerir, não, gerar. Quando nós estamos a gerar ressentimento na nossa vida, raiva, rancor, repressão, resistência, vamos produzir depressão, desânimo, desespero e desolação. Né? Ok? Eu sei lá, agora vai ficar aqui a Sona Berlinda. Imaginem que eu estou apaixonado pela ação, por hipótese, né? Mas ela já é casada, eu também sou. Então eu não aceito isso. Eu vou criar ressentimento, raiva e vou entrar em depressão, desânimo. Porque há mais mulheres aqui na sala, mas eu só vejo aquela. É uma obsessão. Né? E quantos casos há desses, né? E então essa minha obsessão, esse meu não aceitar da vida, de não querer ver a vida de outra maneira, vai-me produzir depressão, desânimo, desespero, desolação, né? Ok? Então, amigos, nós todos, sem exceção, somos escravos no bom sentido do pensamento. Reparem, quantas vezes nós andamos na rua, cruzamos com milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas, independentemente do local onde estejamos, e não imaginamos o que cada um leva na cabeça. Né? Uns levam a mulher na cabeça, outros levam o bebê a chorar, outros levam a bola, vão para o estádio, outros levam ali uma tempestade autêntica mental,
mas outros levam uma flor, levam paz e harmonia. Esta é a aura, é a parte invisível para nós, encarnados, mas que é visível para os desencarnados. Os desencarnados apercebem-se do que nós levamos pela nossa luminosidade e pela coloração da aura também, não é? Ok? Então, como é que isto funciona? Mecanismos de funcionamento. Uma questão que se coloca, a oração é eficaz? Aquele meu amigo dizia, é eficaz porque as pessoas acreditam, é o efeito placebo. Eu acredito nisso, se acredito, eu produzo uma consequência, vamos ver, né? Consta que é eficaz, pelo menos pelos resultados, né? E já a tradição, assim o diz, em inúmeros testemunhos. Lembram-se há bocado quando falava de Jesus, que dizia, pedi, obtereis, orai e vigiai. A oração é eficaz, né? É óbvio que quando Jesus falava nisso, o que era o pedi e obtereis, o orai e vigiai, é quando nós entramos em sintonia com os bons espíritos. Se eu quero algo do fundo do coração, sei lá, quero vencer uma tendência inferior que eu tenho, se aquilo é do fundo do coração, essa onda mental vai ao mundo espiritual e eles veem assim, olha, o Lucas está mesmo interessado em melhorar-se. Eu vou sentir um bem-estar que deflui das boas energias que vêm desses espíritos bons, que me vêm ajudar, dar um passo, intuir, dar ânimo, etc., para que eu consiga isso, né? Mas também existem atualmente evidências científicas da eficácia da prece. Eu estive a fazer uma pesquisa. Se nós falássemos de todas as pesquisas que eu conheço, não das que existem, porque existem muito mais, teríamos de estar aqui pelo menos 2h30 a falar. Vou apresentar só algumas. Por exemplo, este é um artigo de um jornal brasileiro, do dia 3 de maio de 2013, onde fala precisamente disto. Ciência comprova a ligação entre a saúde e a espiritualidade. Os psiquiatras estão cada vez mais a fazer esta ligação entre a espiritualidade e a saúde mental, nomeadamente os psiquiatras brasileiros. E há um deles notável, que é o Dr. Alexander Moreira Almeida, que inclusive está ligado, é um psiquiatra brasileiro, uma pessoa com muito nível, muito simples. Ele é espírita, e que é presidente ou vice-presidente de uma associação mundial de psiquiatria sediada nos Estados Unidos, onde eles estão a fazer este link, esta ligação, né? Entre a psiquiatria e a parte espiritual da pessoa, né? Onde ele engloba também a mediunidade e onde se estão a estudar também coisas relacionadas com o espiritismo, neste caso com os livros de André Luiz, recebidos pelo médium franciscano Xavier, né? Então, como é que nós devemos orar? Como é que o espiritismo nos ensina? De uma maneira simples, sem afetação, sem ares de santidade, poucas palavras e muito sentimento, com equilíbrio, sem exigir, sem revoltas, sem ressentimentos, né? Foi aquilo que a Amélia fez ao bocado, né? Foi uma oração linda, né? Apesar de decorada, né? Quando foi 2 horas a decorar aqui? Mais ou menos? 1h30 para aí. 1h30. Né? É uma coisa natural, perfeitamente natural, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pão nosso cada dia, cada dia da hoje, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que é amiga espiritual? Como assim espírito? Eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Oh, que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece?
Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre as que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais. E a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo, meu amigo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo, você não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? E como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. As suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. É. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Bom, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Que coisa boa! Até emocionou. Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Muito bem. Pronto. Já temos aqui um exemplo do que se deve fazer e do que não se deve. Agora, há uma questão que se coloca. O pensamento transmite-se. Isto foi resolvido cientificamente na década de 40, a partir da década de 40, com Joseph Banks Rhine e Louisa Rhine, né? Eles provaram que a telepatia existia, comprovaram cientificamente. Se a telepatia existe, o pensamento transmite-se de pessoa a pessoa. Muitos de nós temos provas disso. Vemos aqui o Sr. Rhine, aqui já mais idoso, ele e a mulher, as famosas cartas Zener com as quais ele fazia as suas pesquisas, né? Vemos também as pesquisas muito interessantes de Ernesto Bolzano em Itália, um grande pesquisador espírita. Tem um livro, Pensamento e Vontade, é um livro fininho, mas com muito conteúdo, onde eles pegavam em chapas fotográficas, aquelas grandes antigas, lacradas com lacre, chapas virgens, e depois pediam a alguém que tivesse capacidade magnética, né? Como eles diziam, que olhasse para a chapa fixamente aí durante 10, 15 minutos a pensar num determinado objeto, por exemplo, numa garrafa, e a seguir iam revelar aquele negativo e estava lá a garrafa impregnada que ele tinha pensado, demonstrando que o pensamento são dados científicos, pesquisáveis, comprováveis e capazes de serem repetidos nos mesmos moldes, se nós quisermos. Então, hoje em dia, já aquelas cartas Zener foram substituídas por uma outra técnica que é, embora se possam utilizar, a técnica Ganzfeld. O que é? É, por exemplo, um senhor, temos aqui um experimentador, um pesquisador, perdão, tem uns computadores e ele está a gerar imagens, tem, por exemplo, milhares ou milhões de imagens,
e gera aleatoriamente uma imagem. E essa imagem vai aparecer neste computador, numa sala ao lado, onde está um emissor. E na outra sala, completamente isolada, está um receptor. Ele vai ver a imagem e vai tentar enviar mentalmente a imagem para aquela. E aquela vai captar a imagem e vai desenhar aquilo que está a captar, né? E foi assim que eles, na América, durante 20 anos, utilizaram chamados espiões psíquicos, né? Ou espionagem psíquica. Vemos aqui este físico nuclear, o Dr. Edwin May, que foi o responsável pela última parte do programa, terminou com o George Bush pai, por questões até mais de concepção religiosa do que de outra coisa, mas durou durante 20 anos, onde eles investiram cerca de 20 milhões de dólares nesta equipa de espionagem psíquica. Isto era a utilização da percepção extrasensorial no âmbito militar. Este senhor ainda hoje continua a trabalhar nesta área, na parte civil. Já veio apresentar muitos dos seus trabalhos aqui a Portugal, nomeadamente ao simpósio Aquém Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial. Ele não é espírita e ele diz que algo é transmitido através do tempo e do espaço e chega ao receptor, que é o ser humano. É muito interessante o que ele diz. Os segredos da mente conseguem ser tão ou mais eficazes que os melhores espiões. E agora, posso apenas dizer que há provas incontestáveis de que há transmissão de informações através de processos que não se conseguem explicar pelas regras que conhecemos, seja da física ou da biologia, né? Quer dizer, as coisas funcionam, mas eles não sabem porquê, né? Falta-lhes o conhecimento espírita, né? Então, será que o pensamento se transmite? Toda a gente sabe que sim, né? Mas é um pensamento que se transmite Wi-Fi, sem fios, né? Agora, presume-se que no futuro, isto é uma brincadeira, né? Também. Agora, os bebés, agora, como já são os nativos digitais, né? Quando saírem do útero materno, já não trazem cordão umbilical, porque já são Wi-Fi também. Ok. Pronto, mas isto é apenas uma dedução futurista, não tem nada a ver com o espiritismo. Então, como é que o pensamento se transmite? É sem fios, obviamente. E se ele se transmite, afeta seres vivos, sejam plantas ou animais, ou até pessoas? É uma questão que esta senhora, a doutora Thelma Moss, tentou investigar com uma curadora, a dona Olga Worrell. Ela tinha capacidades magnéticas, ela e o marido, o Sr. Ambrose Worrell. Vemos aqui as mãos dela, a fotografia Kirlian, em estado normal, e aqui quando estava a vibrar para uma pessoa doente à distância. No momento em que ela estava a vibrar, coisas boas, saíam focos de luz da ponta dos dedos, né? Denotando, evidenciando que nós emitimos algo, né? De nós para os outros. Este senhor, o Dr. Bernard Grade, um bioquímico, que já falámos aqui várias vezes, da Universidade de McGill, em Montreal, no Canadá, ele pensava que as curas dos chamados curadores que eram um efeito placebo. Isto é, punha aqui a mão e a senhora ficava curada porque ela acreditava nisso. Então fez pesquisas com sementes de cevadas, que eram embebidas em água magnetizada e água não magnetizada. As que eram embebidas em água magnetizada cresciam e tinham muito mais vigor do que as outras. Fizeram experiências com ratos, feridas no dorso dos ratos. Os ratos que eram magnetizados, as feridas cicatrizavam muito mais rapidamente do que os ratos que não eram magnetizados pelo passista. E fizeram inclusive pesquisas em laboratório por espectroscopia de infravermelhos com água. A água magnetizada apresentava uma alteração da estrutura molecular da água, né? E uma diminuição da tensão superficial da água. Isso foi a prova dos 9. Né? Portanto, quando aparece essa pesquisa, que depois é replicada, é repetida várias vezes, chegam às mesmas conclusões por outros pesquisadores, não há dúvida, ninguém pode duvidar, a não ser que não tenha bom senso,
de que algo de nós, aquilo que nós chamamos de energia, pode ser outra coisa qualquer, afeta positivamente ou negativamente a água de acordo com o nosso estado mental, não é? Então, ora bem, se o pensamento se transmite, isto está provado já desde a década de 40, o casal Reine, que foram os pais da moderna parapsicologia, porque antes havia a metapsíquica ainda do tempo do... foi prémio Nobel, não me lembro agora o nome dele, mas pronto, daqui a bocado já me lembro. Depois da metapsíquica apareceu a parapsicologia com o casal Reine, que ainda hoje existe. Se o pensamento se transmite, se esse pensamento afeta seres vivos, temos aqui o casal Warrell, eu ao bocado esqueci-me de acabar de explicar. Eles fizeram uma experiência que foi a 900 km de distância, puseram 2 vasos, depois disseram a esse casal, pronto, agora vocês voltam para casa, durante 15 dias, 30 dias, vão todos os dias à mesma hora orar, enviar energia apenas para um dos vasos. O vaso que era mentalizado pelas pessoas, as 2 plantas aparentemente iguais, estava mais viçosa e crescia mais rápido, crescia mais do que a outra. Foi repetido várias vezes até eliminar a hipótese de aleatória e ter algum impacto significativo em termos estatísticos, e sempre crescia mais e tinha mais ficava mais viçosa a planta que era afetada mentalmente à distância, a 900 km de distância. Então provou-se que o pensamento afetava seres vivos, plantas. As plantas não sabem, não há o efeito placebo sobre as plantas, nem os animais, né? E agora põe-se a questão, será que orar afeta as pessoas? A oração, né, afeta as pessoas. Já vimos que a oração vai através de um mecanismo que é o pensamento, né, que é gerado por nós. Vamos ver. Milhares de cientistas em todo o mundo têm-se dedicado a pesquisar isto. É muito curioso, mas é mesmo muita gente. 99% dessas pessoas não são espíritas, não conhecem sequer o espiritismo, né? Este senhor, isto foi uma notícia do Jornal Expresso em Portugal, 27 de novembro de 1999, né? Nos Estados Unidos, ele pegou em 486 doentes, pegou nos nomes desses doentes, deu os nomes a um grupo de cristãos que se voluntariaram para rezar por cada um deles, todos os dias, durante 4 semanas. A evolução clínica desses doentes foi seguida por 10 médicos e verificaram que os doentes registaram bastantes melhoras em relação a outros 524 doentes, isto era num universo de 1000 pessoas, que estavam internados e por quem ninguém tinha rezado. Então havia 1000 doentes, havia um grupo que era afetado pelas orações das pessoas e havia um grupo que não era. As pessoas não sabiam que estavam a ser rezadas, que alguém estava a rezar por elas. Ninguém sabia, ok? Os que rezaram melhoraram, os por quem não rezaram não tiveram tantas melhoras. Este senhor, prémio Nobel, Alexis Carrel, que era ateu, graças a Deus, até descobrir, médico, cientista, foi prémio Nobel de Medicina e Fisiologia, ele decidiu investigar as curas no Santuário de Lourdes, em França. E ele era ateu e foi lá investigar aquilo para demonstrar também que aquilo que era uma fraude e que era o efeito placebo. E descobriu coisas fantásticas e escreveu um livro chamado A Prece, né? Curiosa, a oração, está traduzido para português a oração. E ele diz, a prece pode ter um efeito explosivo. A oração atua sobre o espírito e sobre o corpo de uma forma que parece depender da qualidade, olhem, da intensidade e da frequência. Isto é, a oração tem mais efeito se for feita mais vezes, se for feita com intensidade, com força interior, e se for feita com aquela qualidade também, né? Não for só da boca para fora, né? Okay. Olhem que interessante. Isto é um médico, prémio Nobel. Quando a oração é habitual e verdadeiramente fervorosa, a sua influência torna-se mais presente e podemos compará-la a uma glândula de secreção interna, como por exemplo a tiroide ou a suprarrenal. Algumas pessoas que ouçam isso assim, o homem está completamente louco. O homem era médico
E era prémio Nobel, foi prémio Nobel. Quer dizer, ele descobriu, pelas suas pesquisas, ele que era ateu, descobriu que a oração tinha um impacto no organismo igual a uma glândula qualquer, como a tireoide ou a suprarrenal. Comprovando aquilo que os espíritos já tinham dito a Allan Kardec em 1857, que tudo deriva do pensamento. Comprovando aquele aforismo popular, mente sã, corpo são, não é? Diz ele, infelizmente, hoje em dia não há senão um número pequeno de pessoas que sabem orar de maneira eficiente. E diz ele, o que já se sabe de forma segura é que a oração produz efeitos palpáveis. Ok? Este senhor, o Dr. Michel Krukoff, também esteve cá em Portugal a apresentar os seus trabalhos. Ele desenvolveu um estudo que envolveu 150 doentes cardíacos, né? E então, a experiência envolveu o quê? 8 grupos religiosos diferentes, de religiões diferentes, né? Espalhados pelo mundo, que rezavam, cada um rezava de acordo com as suas crenças e rituais, pela melhoria de pessoas que estavam a receber tratamento coronário devido à doença coronária aguda. E então, o que é que ele concluiu? Que houve uma diminuição de 25 a 30% das complicações na doença coronária, na doença cardíaca, perdão, para os doentes por quem se rezava, né? Diz ele, com isto não provamos que Deus existe, mas parece que há um benefício suplementar com esta oração ou onda de energia. Olhem que interessante. Os médicos a virem de encontro à ciência espírita. O investigador estudou outras terapêuticas, como o relaxamento, etc., mas a oração à distância foi a que obteve melhores resultados. David Fontana foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, psicólogo da Universidade de Liverpool, no Reino Unido. Esteve também cá em Portugal e deu uma entrevista ao Jornal Público, depois de apresentar os seus trabalhos aqui no Porto, também no simpósio Há Quem Além do Cérebro, da Fundação Bial. E diz ele, há resultados que comprovam cientificamente a cura à distância por intermédio da oração. Bem, eu estou apenas a passar a informação de cientistas, né? que chegaram a essas conclusões com as suas pesquisas, não foi com crenças. Diz ele, há algo que funciona fora do nosso espaço e tempo. O espaço e tempo que nós temos aqui, tridimensional. As investigações evidenciam isso, embora haja mecanismos da mente que não podem ser explicados da forma material. Né? Enquanto estes indivíduos já estão lá bem alto, ainda temos cientistas de topo em Portugal a dizer que a mente é como se fosse uma secreção do cérebro. Um disparate deste tamanho, né? E, no entanto, são cérebros muito inteligentes, mas materialistas, né? Dr. Dean Ornish, nos Estados Unidos, cardiologista americano, tem vários livros, entre eles Amor e Sobrevivência, um livro muito bom, né? Ele entrevistou 50 especialistas em cardiologia, em oncologia, em SIDA, e todos eles foram unânimes em declarar que a pessoa que não ama adoece, porque através da ternura, da gratidão, da gentileza, do perdão, nós libertamos no organismo partículas de neuropeptídeos que sustentam o sistema imunológico. Lembra-se aquilo ao bocado estávamos a falar das portas mais e das portas menos das nossas células? Isto era o cardiologista do Bill Clinton, do ex-presidente dos Estados Unidos, né? E então, ele é salvo erro, se não me falha a memória, é o cardiologista mais conceituado lá nos Estados Unidos. E então, na sua clínica, ele só trata da máquina do coração. Ele construiu uma capela. Depois das suas pesquisas, ele construiu uma capela sem nada, que fosse ecuménica,
né? E então, quando as pessoas eram operadas ao coração, ele dava a prescrição médica, os medicamentos aos enfermeiros, etc. E depois dizia ao doente, olha, vai rezar pelo menos 3 vezes ao dia, se quiser. De acordo com a sua crença, se fosse muçulmano, se fosse cristão, se fosse o que fosse, não interessa, budista, por aí fora, etc. E então ele concluiu que os doentes que desenvolveram os bons hábitos da oração e meditação, eles melhoravam, obtinham sucesso nas cirurgias e rapidamente recuperavam a saúde. E aqueles doentes que não rezavam, demoravam mais tempo a ter alta, né? Olhem que interessante. O Dr. Harold Koenig, psiquiatra, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele fez um estudo com 900 doentes em psiquiatria, né? Muito interessante, reparem. Ele propôs ensinar aos seus doentes uma forma de orar parecida com a meditação e aconselhou-lhe aos doentes esta terapia uma vez por semana. Depois aumentava o espaço, passava a ser de 1 mês para 2 e assim sucessivamente. Então, eles no início da pesquisa fizeram o quê? Tiraram análise ao sangue e viam qual era o nível de cortisol dos doentes psiquiátricos. Eles não deixavam de tomar os medicamentos, né? Que é a hormona do stress. Depois começaram com a técnica da prece e após 2 meses de prece, eles repetiram as análises ao sangue e verificaram que os doentes, quando oravam, à medida que aumentavam a quantidade das preces, o nível de cortisol diminuía no sangue. Isto é, a prática da prece tinha um efeito palpável no próprio organismo. O Dr. Bernard Siegel, cirurgião em Yale, né? Yale, né? Quase o topo de gama, era um dos mais famosos oncologistas dos Estados Unidos. Descobriu, à custa dos seus doentes cancerosos, que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade. Tornou-se budista, rapou o cabelo e hoje anda o resto da vida a divulgar a imortalidade e a reencarnação. Ele tem este livro que não está à venda, mas existe em PDF, Amor, Medicina e Milagre, que toda a gente devia ler, principalmente quem tem cancro e os familiares desses doentes. Porque ele demonstra aqui, cientificamente, embora seja uma linguagem acessível, que o pensamento mata o cancro, né? Ele teve casos desses, explica ali, né? E que o pensamento também alimenta o cancro, né? Ele tinha doentes com 10% de hipótese de morrer que morriam e doentes com 99% de hipótese de morrer que não morriam. E ele decidir porquê. Descobrir porquê. Não vos vou contar, que é para vocês lerem um livro, né? Este senhor, Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, ele é especialista em medicina interna, em medicina nuclear e cardiologia nuclear. Tem vários livros, um deles é este, Como Deus pode mudar a sua mente, né? E reparem, há evidências, diz ele, que pessoas que praticam a oração, meditação, estão associadas a quadros de redução da tensão muscular e de menor incidência de doenças coronárias. Olhem outra vez o coração. Redução da ansiedade, da depressão e da irritabilidade. O cientista não espírita, né? As pessoas que não pertenciam a nenhuma religião, de acordo com a sua pesquisa, tinham tendência a viver menos. Este senhor, que é o Andrew Newberg, está a trabalhar, isto é aquele psiquiatra brasileiro que vos falei, Dr. Alexander Moreira Almeida, e este é um psicólogo brasileiro que também faz um trabalho muito interessante, o Dr. Júlio Pérez, né? E eles têm estado a trabalhar, os 3 cientistas, 2 espíritas, um não espírita, trabalhando em conjunto na Universidade da Pensilvânia, no Brasil, na Universidade de São Paulo e em outras, né? E para terminar, o Dr. Brian Weiss, aquele famoso psiquiatra americano, né? Que utiliza a prece como método para aliviar o stress e curar doenças. Ok? Olhem que interessante. Podemos, através da prece, libertar-nos do stress, podendo, em situações de doença, produzir um alívio terapêutico.
Então, vamos concluir que tudo está na hora, quando Jesus dizia, orai e vigiai, pedi e dar-se-vos-á. Orar é elevar o nosso padrão mental, né? Vigiar é estar em sintonia, para não baixar esse padrão mental. Então, estamos em sintonia com os bons espíritos, né? Ora, no livro dos Espíritos, agora vamos ver um paralelismo rápido entre o que a ciência descobriu e o que o Espiritismo nos diz. No livro dos Espíritos, a prece é apresentada como uma lei natural ou divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma coisa. Os Espíritos dizem, o pensamento é tudo. Faça cada um a sua prece, como quiser, da maneira que mais lhe agrada, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Está a ver? Estava a ter estado hora e meia a decorar aquilo. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas com o coração e não apenas com os lábios. Ok, é óbvio. Elementar, meu caro Watson, né? Como diria o Sherlock Holmes, se existisse. No livro dos médiuns também, olhem, o que aconselham os espíritos a Kardec, a oração e o recolhimento são essenciais para o desenvolvimento da mediunidade, para uma maior segurança na prática mediúnica e como condição para as reuniões espíritas. E então, amigos, alguns benefícios da prece é o alívio do stress, através da limpeza dos nossos centros de força, os chakras, a diminuição das doenças coronárias, né? O aumento das defesas do organismo, aí o herpes vai-se embora, porque o nosso organismo está com grande imunidade, a melhoria na saúde e a cura de doenças, hipoteticamente, né? Joana de Ângeles, o espírito guia do médium Divaldo Pereira Franco, diz que a oração dirigida aos enfermos estimula aqueles centros de força atingidos pela doença, restaura o equilíbrio das células e recompõe o quadro que o paciente devia preservar. Diz ela, quando oramos, criamos mecanismos mentais, hábitos que favorecem o contacto com os benfeitores espirituais. E por último, diz ela, orar é um ato de telepatia com os altos planos da espiritualidade. Isto é o que os espíritos dizem. E isto é o que a ciência diz. O Dr. Dean Ornish, numa entrevista à revista Veja no Brasil em 1998. A oração e a meditação, mudança de hábitos, boas relações de amizade e afeto contribuem para uma vida saudável e feliz. Está a ver porque é que eu sou assim, saudável e feliz? Faço a vida a orar, Amélia, não? E para terminar, vemos aqui que, de facto, o que os espíritos ensinaram desde 1857, né? E que Kardec codificou na doutrina espírita, é que o valor da oração, da renovação interior, da fraternidade, da solidariedade, né, devem ser a base da nossa vida para a nossa melhoria intelectual e moral, né, nesse binómio que envolve o espírito. Esta é a nossa bibliografia, Energias que Curam. Isto são livros não espíritas, né? A Arte de Curar, A Luz da Vida, Medicina Vibracional, Curas Paranormais. E aqui temos livros de André Luiz, nos domínios da mediunidade, Pensamento e Vontade, livros de Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade, Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, Terapia pelos Passos, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Histórias que os Espíritos Contaram e Crónicas Espíritas aqui do nosso centro, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e os outros livros também de Allan Kardec. E gostaria de terminar com uma linda prece ditada pelo Espírito Meimei, através do médium Francisco Cândido Xavier, e que ele próprio a leu. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a povo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, e tudo se renova na terra, e tudo no céu permanecerá.
de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.